Continuemos então no tema da expiação e arrependimento. E aqui Emmanuel, eu vou trazer aqui uma reflexão de Emmanuel. O que gera às vezes nós entrarmos nesse processo de expiação, que é um pouco diferente das nossas provas, né? Porque às vezes são coisas pequenas que nós fazemos no nosso dia a dia que gera esse encargo reencarnatório para todos nós, e nós não percebemos, talvez às vezes por costume, por educação que seguiu já, porque meu pai agia assim, minha mãe agia assado, ou aquele tutor, e a gente acaba sendo influenciado dessa maneira sem perceber, e acabamos fazendo as coisas da maneira errada. Ah, Marcelo, mas a pessoa sabe? A grande maioria das pessoas sabem sim que está fazendo a coisa errada, principalmente se estiver encarnado, né? Mas vai da consciência e do livre-arbítrio de cada um. As pessoas, nós somos livres, né? Lógico que tudo tem uma consequência, né? Mas nós somos livres conforme o nosso dia a dia, nossos pensamentos, nossas palavras, nossas ações. Então Emmanuel trouxe aqui algo muito importante, que é um alerta a todos nós, para a gente não criarmos esse encargo, mas essa expiação, vamos dizer assim, para nós, através do nosso comportamento no berço familiar, no nosso lar, porque lá, no nosso lar, a gente encontra, na grande maioria das vezes, salvo alguns casos, cada caso é um caso, os nossos maiores desafetos de outras vidas. E por costume, seja lá de machismo, de feminismo, ou porque a minha descendência é assim, eu ajo assim, não importa, o costume de cada indivíduo. Só que isso às vezes gera dentro do seio familiar mágoa, e é isso que a gente tem que evitar, junto com esses irmãos que a gente já tem um trabalhão danado para fazer um processo de reencarnação, para juntar todos dentro daquele lar, daquele teto, para ver se a gente consegue se amar de verdade, né? Não só da boca para fora. E a gente acaba falhando, não por maldade às vezes, que eu acabei de falar, mas às vezes é por costume que a gente pega dos nossos ancestrais e exprimimos dentro do nosso lar. A gente fala que não tem mais desculpas nos dias de hoje, porque as informações, o Evangelho em si, está acessível para todos. Todos nós já temos a capacidade de dar um clique e saber o que tem que ser feito. Não precisa ser um grande estudioso para saber. Cristo nos deixou há tantos anos atrás, tantos séculos atrás, caridade, amor ao próximo. Todo mundo sabe disso. Só que a grande maioria tem a dificuldade do quê? De aplicar isso dentro do próprio lar, que é onde deveria começar tudo. A família, educação moral e cívica, é a base da sociedade. Tudo sai de dentro de casa. Então vamos lá. Vai ser direcionado, tá, meus irmãos, ao nossa intimidade. Para quê? Para que a gente fique alerta e não criemos
e convertermos mais dívidas além daquelas que já possuímos, principalmente com esses irmãos tão queridos, os irmãos consanguíneos que vivemos juntos, dividindo nossas tristezas e nossas alegrias. O livro é Nascer e Renascer, psicografia de Emmanuel, pelas mãos do nosso querido Chico Xavier. Lição número 5, expiação. O problema da expiação não é privativo dos irmãos encarcerados nas enxovias do mundo, nas prisões do mundo. A justiça humana, em verdade, apenas corrige o companheiro infeliz que caiu desprevenido nas malhas do delito espetacular. Porque é aquele irmão que ele vai ser encarcerado, também ele vai estar expiando um erro dele lá dentro da prisão. Então Emmanuel começa com isso aqui porque é muito importante, e nós quisermos levar para o lado espiritual da coisa, né? Essa prisão, às vezes, nós temos no nosso íntimo também, e não enxergamos. Então a expiação, né, como foi dito ali agora, é aquele que você tem que pagar. Você já não tem mais a prova para você ir lá e fazer. Você já tem, você veio exatamente para isso. Às vezes vem em maneira de doença, na grande maioria das vezes, né? Doenças físicas, para que a pessoa possa valorizar o que outrora ela menosprezou. E dentre tantos, esses problemas aqui, da família, a família problema. Então a gente acha que a família do vizinho é uma perfeição, mas a nossa casa é aquela bagunça. Então, atenção aos meus irmãos, muita atenção com isso, porque nós sabemos, a família é um lugar sagrado. Aqueles irmãos que estão conosco merecem nossas maiores expressões de amor, de caridade e de compreensão. Merecem. Tem até uma brincadeira: o que é melhor a gente ter, razão ou paz? Começa daí. Por quê? De que adianta a gente ter a razão e estar em pé de guerra dentro de casa? Porque a verdade é uma só. E se hoje eu estou com a razão, mas eu aceito, vamos dizer assim, eu dou o braço a torcer, né, falando em palavras mais simples, o amanhã a verdade virá. Enquanto estiver em paz, vai ser muito mais fácil de ser esclarecido entre as pessoas que formam o seio familiar, do que em guerra. Então vamos lá. Entretanto, nas reentrâncias de cada instituto doméstico, a crueldade oculta ergue trincheiras de ódio e separação, tanto quanto desabotoa tormentas de sangue e lágrimas, gerando as garras da enfermidade, tantas vezes mensageiras da morte. Então, das vezes, aquela controvérsia, aquela coisinha tão pequena, em questão de anos, se ela fica guardada, ela se multiplica e se torna uma coisa muito grande, uma mágoa muito grande, tornando às vezes em ira, em sangue e lágrimas, e até mesmo a morte. Porque quando a pessoa perde o prumo, ela perde a razão, ela faz e fala sem pensar. Então é muito importante
nós temos esse carinho, esse cuidado com os nossos familiares. Mas é difícil, Marcelo, claro que é difícil, é por isso que viemos aí, sim. Se fosse fácil, não teria merecimento. Qual seria o mérito? Né? É difícil, claro que é difícil, mas nada que não seja impossível, porque ninguém carrega um fardo mais pesado do que não é capaz. Deus não faz isso conosco. Então tudo tem um porquê, tudo tem uma razão, um motivo específico. Talvez já estamos espiando e não estamos percebendo. E se nós não aceitarmos essa expiação dentro do nosso lar, vamos ter que reprovar novamente em uma outra oportunidade, sabe lá Deus quando, para restaurar exatamente isso. Mas o meu marido é isso, a minha esposa é aquilo. Ninguém é perfeito, meus irmãos. Ninguém é perfeito. Lógico que temos os limites, né, até mesmo ditados pelas leis da sociedade, dentre todos as desavenças que temos, né, mesmo dentro de uma família, né? Embora eu gosto de falar que família é família, democracia é da porta para fora, da porta para dentro é família, que cada família tem seus costumes, tem suas leis. Então a compreensão, meus irmãos, se faz necessário. Nós não sabemos, graças a Deus, o que passamos juntos em outras existências, em outras vidas aqui encarnados. Mas eu estou sofrendo na mão do meu cônjuge, e a gente não sabe o que nós fizemos com o nosso cônjuge há umas 10 encarnações passadas. Talvez coisas, atos, pensamentos e palavras muito, muito mais pesadas do que estamos passando hoje. Não é só o cônjuge, meus irmãos, nossos filhos, nossos pais, a família em si. A gente costuma dizer o cônjuge porque é o que tem, né? As diferenças, né? Mas o seio familiar não é só o marido e mulher que tem os seus problemas a resgatar, não. Principalmente os filhos, os pais. É por isso que tem o amor consanguíneo, que quebra essas barreiras. Por isso que Deus nos permitiu isso, formarmos uma família com esses irmãos que nós temos desafeto de às vezes séculos, ou de tantas e tantas vezes que tentamos e não conseguimos nos reaproximar. Vivemos às vezes por coisas materiais tantas desavenças a ponto de a gente ver no jornal as coisas que parece coisa de novela, mas é verdade, acontece e muito. Nós temos irmãos aqui que fazem parte do fórum que vivenciam muitas e muitas experiências dessas, por coisas besteiras, por coisas materiais, se desfaz uma família inteira. Então aqui é ingratidão para com os entes mais caros, ali é a calúnia retalhando a esperança alheia, a falta de uma palavra simples para um filho, né? Auxiliando, erguendo, aumentando a autoestima. Ao invés disso, diminui a pessoa. Mas ele não estuda. A gente tem que procurar as palavras, meus irmãos. É a verdade, mas a verdade é essa, tem que falar. Mas a verdade, a gente costuma dizer, a verdade é como um diamante, ou uma joia muito rara. E quando a gente vai entregar a verdade, seja lá para quem for, a gente tem que entregar embalado numa caixinha, bem embrulhadinho, bonitinho, e com muito carinho entregar para a pessoa. A verdade é uma joia rara. Só que se a gente pegar essa verdade, essa joia rara, e tacar na cara da pessoa, machuca e gera mágoa. E a mágoa, às vezes só permanece uma encarnação inteira, e que nem o túmulo às vezes
dissolve essa mágoa. Por quê? Por causa de uma palavra mal falada, por causa de uma pedra preciosa entregada da maneira errada. Além, é a deserção do dever, fazendo com que os ombros do próximo sangram, feridos ao peso de cargas acumuladas. É a divisão das tarefas. Mas eu trabalho o dia inteiro fora de casa, Marcela, vou chegar em casa e ter que lavar a louça ainda. É isso mesmo. Não sujou? Limpa. Não vai cair a mão. Só porque a gente trabalha mais de um lado, aí tem que jogar todos os compromissos da casa em uma pessoa só. Geralmente é a coitada da esposa, né? Mas não existe isso, meus irmãos. Porque eu trabalho fora, minha esposa fica em casa, ou vice-versa, porque tem também casais que é ao contrário. Não existe isso. Divisão é divisão, é amor, é auxílio, ajudar. Quando a gente divide as tarefas, a gente está ajudando um ao outro, porque acaba mais rápido, todo mundo fica em paz, todo mundo feliz, alegre, contente, e vamos lá sentar, assistir televisão, né? Principalmente se for o domingo à tarde. Agora não, mas eu fico na frente da TV e a outra pessoa fica lá se matando para limpar a casa. Um exemplo, né? Porque tarefas domésticas não se trata só de limpeza, né? A gente sabe que tem muito mais coisa do que isso. Então é a divisão, é a preocupação, é o amor. Mais além, é a atitude agressiva, sustentada com dureza e paixão, exterminando a sementeira de paz naqueles que às vezes nos pedem unicamente um sorriso de bondade ou um gesto de perdão para que se renovem perante Deus. Mas a rigidez é necessária, temos que ser rígidos, senão não tem disciplina e não tem ordem dentro da casa. Sim, rígidos igual o bambu e também flexíveis como ele. Rigidez é bom? Claro que é, né? A gente mantém as coisas organizadas, mas sem a necessidade, como diz aqui, da atitude agressiva. Aí já não leva a nada, só piora a situação. Então, aquele ser que convive conosco errou, fez uma coisa errada, não importa se é filho, marido, não importa, esperando da gente, o ser amado, uma palavra de conforto porque ele errou, a gente vai lá e faz o quê? Descasca até chegar a pessoa, fica lá embaixo, quase enfiando a cabeça embaixo da terra. E o que vai resolver isso? Então a gente sabe, a gente não compreende às vezes que esses tipos de atitude no nosso dia a dia, que pra gente é coisa comum, porque eu sou chefe da família, porque eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, isso cria mágoa, gente, cria dor, que é a pior de todas, a dor moral, não é a dor física. E isso tem consequências, porque quando a gente magoa alguém, a gente está ferindo ela, e isso volta, uma hora, quem sabe, em expiação. Por isso que a gente fala que tem que ter muita paciência e muito amor no seio familiar. Amor. E aí, nesses redutos silenciosos da batalha de cada dia,
que muitas vezes enganamos e traímos, indiferentes à dor que implantamos naqueles que nos partilham a marcha, amealhando fel e inquietação de misturas com as bênçãos de amor e trabalho que procuramos entesourar. Então a gente vai lá, faz aquele todo trabalho, quantos e quantos relatos a gente já ouviu falar disso, né? Até mesmo os trabalhadores, não digo aqui na casa, mas aquele trabalhador, a gente já várias e várias histórias, o exemplo dentro da casa espírita, vai lá, ajuda todo mundo e dá conselho, e senta, faz atendimento fraterno, aplica passe, chega em casa e parece um carrasco. O que adianta, gente? Não adianta nada, é trabalho perdido. Porque aqueles mais necessitados desse nosso carinho, que estão lá dentro da nossa casa, a gente vai lá com rigidez, com um chicote na mão. Acontece, claro, não é só no espiritismo não, qualquer religião, qualquer religioso, as pessoas querem fazer o bem lá fora, mas esquecem de fazer o bem dentro de casa. Então está lá cultivando bênçãos e dentro de casa cultivando rancor. No entanto, a justiça divina sabe joeirar nossos atos. Olha só, se não fosse por ela, e nós mesmos, embora o carinho dos benfeitores abnegados que nos acolhem no mais além, sem recursos para desculpar-nos, na intimidade da consciência suplicamos o recomeço, renascendo na terra junto daqueles que se nos fazem credores nas trilhas da vida. É o ciclo familiar. Quase sempre, meus irmãos, reencarnamos os nossos mesmos círculos de espíritos, principalmente aqueles dentro do lar, mas aqueles que têm mais afinidade conosco também, as mesmas pessoas. Eu conheci aquela pessoa ali, simpatizo com ela, mas já conheceu, há muito tempo, só que não sabe, não lembra. Então, quando nossos irmãos benfeitores, com toda sabedoria, nos auxiliam nesse processo de joeirar, né, de separar o joio do trigo, daquilo que estamos errando e daquilo que estamos acertando, nós temos que estar atentos aos nossos atos, porque não podemos depender somente desses irmãos para conquistarmos a paz que a gente tanto procura. Nós temos que ser os primeiros à iniciativa dessa reconciliação, porque ter sempre a razão não nos traz paz, não adianta, é assim que funciona. E além de tudo, convertemos dívidas com esses entes tão queridos, damos mais trabalho para os nossos irmãos benfeitores, aqueles que estão lá todo o tempo nos auxiliando, nos aconselhando, sugerindo, faz assim, não faz assado, dando mais trabalho. Por quê? Pela nossa teimosia, por nós queremos ter a razão, porque eu aprendi assim, porque eu fui educado assado. Meus irmãos, é o Evangelho, a gente tem que vivenciar o Evangelho, em casa, fora dela, no nosso trabalho,
24 horas. Aí sim podemos dizer, então aprendi com Jesus. Para a gente chegar e falar, aprendi com Jesus a fazer isso. Aí sim, a gente vai estar começando a compreender alguma coisa do que é expiar, do que é converter uma falta em expiação. É com Ele, com o Mestre. E Ele nunca nos aconselhou a termos sempre a razão, né? Sempre foi o quê? Amor, caridade, indulgência, compreensão, perdão. Por que, meus irmãos, a reflexão de Emmanuel é tão ostensiva assim, né? Porque ele sabe que nossas faltas dentro de casa são maiores do que todas, porque nós recebemos a missão de ter uma família, uma bênção de ter uma família. Aí gera conflito embaixo do próprio teto. Quem que está errado na situação? Aí chegamos, desencarnamos, olhamos para trás, vimos tudo aquilo que fizemos, tudo aquilo que deixamos de fazer com aqueles que a gente implorou às vezes para reencarnar junto dentro da mesma família. Imploramos. Aí vamos lá novamente, implorar novamente para reencarnar juntos. Mas sabe lá Deus quando? Podem se durar séculos para a gente resgatar uma pequena coisa que a gente poderia modificar. Séculos. Então hoje nós temos tanta acessibilidade e tanta compreensão com essa necessidade dessa afabilidade dentro do seio materno, do seio familiar. Só que a gente dá desculpa, porque eu aprendi assim, porque eu fui educado assim. O Evangelho é muito mais antigo que todos nós e nos fala exatamente que isso não tem nada a ver. O que tem a ver é a disponibilidade da criatura se esforçar em sempre ser uma pessoa melhor, fazendo o quê? Atitudes diferentes do que já vinha fazendo até então. Então esforço, meus irmãos, persistência, porque o que mais nos afeta é o tal do orgulho. O orgulho de querer ter sempre a razão, o orgulho de querer estar sempre certo. E o orgulho é o quê? A gente sabe muito bem o que é o orgulho, né? O orgulho é o filho mais novo do mal. Então, para finalizar, sejam quais forem as nossas dificuldades no campo íntimo, saibamos aceitá-las de ânimo firme, incinerando no crematório da renúncia os nossos próprios desejos, para que a felicidade dos outros nos assegure a nossa própria felicidade. Porquanto, conduzidos pela morte ao império da grande luz, reconhecemo-nos tais quais somos, aplicando a nós mesmos a lei do equilíbrio que determina a quem deve o reajuste preciso na base reta do ceitil por ceitil. Foi uma coisinha tão pequenininha,
que eu fiz de errado dentro de casa, que é irrelevante. Não, não é. Ceitil por ceitil, meus irmãos. Uma palavra mal falada, uma expressão mal interpretada, são coisas pequenas que a gente acha que somem ao vento, mas não ficam. É o ceitil que a gente vai ter que pagar um dia também. Não são simplesmente as coisas grandes, as grandes mágoas, as grandes desavenças que nós vamos guardar no nosso íntimo para futuramente a gente se resgatar. As coisas pequenas também. Por isso a atenção, meus irmãos, dentro do nosso lar, porque é muito fácil a gente falar uma palavra mal falada, mal pensada. Afinal, estamos na nossa intimidade, lá somos o que somos mesmo de verdade, dentro de nossas casas. E é aí que vem a nossa disciplina, nosso treino, porque é dali que vai sair realmente se a gente aprendeu ou não tudo aquilo que a gente vem estudando dentro da nossa casa. Que Jesus nos abençoe, meus irmãos, e que as bênçãos da expiação possam sempre nos alertar do quanto ainda somos necessitados de mudanças em nossas vidas, na nossa moral, na nossa ética. Que Jesus possa sempre iluminar os nossos caminhos através dos seus exemplos, das suas escrituras, a fim de que um dia possamos vislumbrar a paz e a alegria tão desejada por todos nós. Jesus querido, dá-nos a força necessária a combatermos esses males que ainda existem dentro de nós, pois sabemos o quanto imperfeito ainda somos. Que o Teu Evangelho possa sempre penetrar em nossos melhores sentimentos, a fim de que um dia possamos, de todo o coração, de toda sinceridade, aplicá-las todos os momentos de nossa existência. Agradecemos também aos nossos queridos irmãos benfeitores espirituais, dirigentes desta casa abençoada que nos acolhe com todo amor e todo carinho e que nos permitiram estar aqui hoje recebendo as bênçãos do Evangelho do nosso Mestre querido. Muito obrigado a todos os irmãos encarnados e desencarnados que estiveram presentes aqui hoje, e pedimos sempre: Mestre querido, ajuda-nos a estar contigo, não só hoje, mas sempre.